E aí, galerinha, tudo bem? Novidades para vocês aqui hoje, ó. Veja bem, ó, o quadro pirata do professor Marcos Casti. Olha aí que quadro bonito, ó. Gostaram? Então vamos lá, ó. Hoje a gente vai ver então, ó, a velocidade instantânea. Velocidade instantânea no velocímetro. Então a gente vai ver como é que o carro marca aquela velocidade instantânea dele, né? Porque na última aula a gente viu a velocidade média, a gente viu que o cálculo da velocidade média ele não leva em conta a velocidade que o móvel realmente tem. Então agora nós vamos ver aqui, nós vamos levar em conta a velocidade que o móvel realmente tem. Então, velocidade instantânea. Nós vamos estudar sobre a ótica do velocímetro, né? A velocidade instantânea. Então, o que é importante a gente entender aqui, para a gente compreender como é que o carro calcula, como é que é feito esse cálculo, como é que o carro consegue dar para a gente a velocidade que a gente tem a cada instante. Como é que é feito? Então é assim, ó, precisa ter um conta-giros de roda. Conta-giros de roda. O que é isso, professor? É assim, ó, o carro ele tem uma maquininha que vai contando quantas voltas a roda do carro está dando a cada segundo. Então aqui, ó, ele em um intervalo de tempo de 1 segundo, ele conta quantas voltas a roda do carro está dando. Tá? A cada segundo ele faz isso. Num segundo ele faz, no próximo segundo também. Então a cada segundo ele tem um conta-giros que vai contando quantas voltas a roda deu a cada segundo. Perceba que ele usa o tempo de 1 segundo. Então ele pega o tempo e diminui. Ele diminui o tempo, né? Porque ó, velocidade instantânea. O que é um instante? Um instante não é um tempo cada vez menor? Então, uma velocidade instantânea é uma velocidade que leva em consideração um tempo muito pequeno, certo? Então, se você vai diminuindo o tempo, você vai calculando uma velocidade média para um tempo cada vez menor, ela vai se tornando uma velocidade instantânea. Então, é esse o segredo, é esse que é o segredo de saber calcular a velocidade em um instante, é diminuir o tempo. Então, aqui, por isso você tem assim, ó, essa fórmula aqui da velocidade instantânea, ela é assim, ó, velocidade instantânea é o limite de ΔT sobre de ΔS sobre ΔT quando ΔT tende a zero. Então, quanto menor for o ΔT, maior é a precisão da sua velocidade no instante. Então, essa é a ideia, diminui o tempo, tá? Para você poder ter aquela velocidade média que a gente calculava, só que vai ser uma velocidade média de um instante muito pequeno. Então, ela vai ser praticamente uma velocidade instantânea. Então, essa é a ideia. Bom, no carro, como é que acontece? Então, o carro ele tem um conta-giros de roda. Para que isso, professor? É pelo seguinte, é que a distância que o carro percorre, quando a roda dá uma volta, ela é exatamente a medida da circunferência da roda. O que é isso, professor? É o seguinte, ó, vamos imaginar assim, a gente tem uma roda de carro, vamos imaginar que é a nossa roda aqui, ó. Aqui é a nossa roda, e a gente vai medir essa circunferência, nós vamos descobrir qual é a medida dessa circunferência. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar uma trena, tá? Aquela régua de costureiro, ou uma trena de metal, e vamos medir aqui então a medida dessa nossa roda. Vamos ver, então vamos fazer isso aqui agora, ó. Aí, viu? Deu 27 centímetros. Como é que se faz, então, com o carro, né? O cara vai lá, o fabricante, ele mede a medida da circunferência da roda do carro. Então, ele tem aquela medida da circunferência da roda do carro. É o seguinte, ó, você vai perceber que quando a roda dá uma volta, por exemplo, vamos pegar uma roda de carro, vamos passar uma tinta vermelha nela, né? E vamos colocar ela para dar uma volta completa. Vamos marcar o ponto aqui, e vamos fazer ela dar uma volta sem patinar. Vamos fazer ela rolar, dando uma volta sem patinar. Quando ela der uma volta, que esse ponto amarelo aqui der a volta, ele subir
ele vai subindo, não é isso? Enquanto a roda está andando, enquanto esse ponto, o centro da roda está andando, né? Esse ponto amarelo vai subindo e depois ele sobe, vai até o ponto mais alto, depois ele desce e chega aqui de novo, não é isso? Enquanto isso, o centro da roda anda uma distância. Qual é a distância que o centro da roda anda? É justamente a mesma medida da circunferência. Se a gente pintasse aqui essa roda de vermelho e fizesse ela dar uma volta, você ia perceber que depois, quando você medisse o borrão de tinta vermelha no chão, ele ia ter a mesma medida da circunferência, que você mediu da circunferência, né? Se você pega uma trena e mede essa circunferência, encosta nela a trena, né? Vai encontrar a medida, vai ser a mesma medida que a roda vai andar que o centro da roda vai ter andado, né? Quando a roda der uma volta completa, sem patinar. Então o que acontece então? Então, se a gente sabe então aqui, ó, se a roda der uma volta, então qual vai ser a distância percorrida pelo centro da roda, né? A distância, ora, ela vai ser justamente a medida da roda. Professor, e se a roda der duas voltas? Se ela der duas voltas, a distância que o centro da roda vai percorrer vai ser 2 vezes a medida da circunferência da roda, não é isso? E se der 3 voltas? 3 vezes a medida da circunferência. E se der 1000 voltas? 1000 vezes a medida da circunferência. Então, dessa maneira, se a gente souber, então, quantas voltas a roda deu em um dado tempo, se a gente souber quantas voltas a roda deu, a gente vai estar sabendo qual foi a distância que essa roda percorreu, não é isso? E o carro não está pregado no eixo da roda? Então o carro percorreu a mesma distância nesse tempo, né? Então, se a gente contar os giros da roda, a gente vai saber a distância que o carro percorreu, tá? E como é que é feito lá no carro, né? A cada segundo ele conta a cada segundo quantas voltas a roda deu. E aí, ele usando o tempo de 1 segundo, se ele usa o tempo de 1 segundo, ele está diminuindo o tempo, então ele está calculando uma velocidade instantânea para cada segundo. E aí ele vai calculando a cada segundo, ele vai calculando aquela velocidade e vai colocando no ponteiro. Vai colocando no ponteiro e vai te dando, vai colocando 1 segundo. Em 1 segundo ele dá uma velocidade, ele vai marcar o ponteiro numa posição. No próximo segundo, outra, ele vai marcando. Então é assim que ele vai fazendo. Só que esse cálculo é feito de uma maneira mecânica. Ele calcula a cada segundo, né? Para ter essa precisão, tem que ser um cálculo mecânico, feito por engrenagens. É um cálculo automático, né? Mas o engenheiro, quando ele projetou o velocímetro, tá? Ele teve que saber o tamanho daquelas engrenagens que ele ia colocar. Ele teve que fazer cálculos, né, para fazer aquelas engrenagens, porque o cálculo vai ser feito de maneira mecânica, certo? Então é isso. Ele vai saber as proporções certas de cada engrenagem que ele vai colocar, né? Do conta-giros da roda que vai passar para o velocímetro, tá? Então é isso que é feito então. Ele calcula a cada segundo quantas voltas a roda deu. Se ele sabe quantas voltas a roda deu, ele sabe a distância percorrida. Se ele sabe a distância percorrida, ele divide pelo tempo, ele tem a velocidade. Então é isso que ele faz. Veja bem, olha o exemplo aqui então, ó. Esse dt aqui, ó, é distância total percorrida, tá? Em 1 segundo. Então você tem a distância total percorrida. A distância total percorrida em 1 segundo, então, ela vai ser o número de voltas, né, vezes a medida da circunferência da roda. Então, se você tem a medida da circunferência da roda e você sabe quantas voltas ela deu em 1 segundo, você vai saber a distância total percorrida em 1 segundo. Então, aqui, ó, a distância total percorrida, né, é igual, então, o número de voltas vezes a medida da roda, certo? A medida do que estiver girando em movimento, né? A medida dele, a medida da circunferência. Tá, então aqui, ó, e quem faz a contagem desse número de voltas é o conta-giros, né, de roda. Porque o carro também tem o conta-giro do motor, né? Então o conta-giro do motor, que está ligado ao velocímetro, é o odômetro. E ele tem o conta-giros, aliás, o conta-giros do motor, ele tá ligado à rotação do motor, os RPM do motor, rotação do motor, né? E o conta-giros de roda é que ele é ligado ao velocímetro do carro, né? E é ligado ao odômetro do carro, para marcar a quilometragem que o carro está andando. Então é isso aqui. Então, professor, como é que faz então? Então é o seguinte, ó, a velocidade não é ΔS sobre ΔT, velocidade média, né? Se a gente diminuir o tempo, a gente tem a velocidade instantânea, né?
Velocidade instantânea, então, vai ser a distância percorrida, né, por um tempo pequeno, um delta t pequeno. Então, a gente vai usar 1 segundo, tá? 1 segundo. Precisa usar um tempo menor? Quanto menor o tempo, maior a precisão. Mas 1 segundo já basta. Já dá para a gente ter uma ótima precisão, né? Como um velocímetro ou coisa desse tipo, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, então, e fizer assim, ó, a distância percorrida no intervalo de tempo de 1 segundo. Então, se a gente fizer um cálculo, por exemplo, a gente tiver uma medida de uma circunferência de uma roda, né? E aí a gente sabe uma quantidade de voltas que ela deu, tá? Então ela deu uma quantidade de voltas, então ela percorreu uma distância total 1, em 1 segundo ela percorreu uma distância total 1. A gente divide por 1 segundo, a gente tem a velocidade, a primeira velocidade dele. Aí, no próximo segundo, no próximo instante, ele vai lá e percorre uma outra distância, vamos chamar de dt2, uma distância total 2. Essa foi a distância que ele percorreu no segundo, né? No próximo segundo do movimento. Aí, a gente, sabendo, divide por 1 segundo, a gente tem a velocidade dele nesse outro instante, nesse outro segundo, né? Então, o primeiro segundo, o segundo, o terceiro segundo, o quarto segundo e assim por diante, né? Então, aqui a gente vai ter, ó, a distância que ele percorreu no segundo. E aí, o que acontece? Esse cálculo é feito e colocado no ponteiro, marcado. Aí, no próximo segundo, já é feito outro cálculo e colocado no ponteiro. Aí, no terceiro segundo, aí o carro percorre uma outra distância. Aí, o que vai acontecer? A roda vai dar outra quantidade de voltas, né? Vamos imaginar assim que ela está aumentando. Na primeira, ela deu 2 voltas. Na segunda, ela deu 4 voltas. Na terceira, ela deu 8 voltas. E assim por diante. Então, ela vai aumentando. Então, a velocidade estaria aumentando nesse caso, não é isso? E isso estaria aparecendo no ponteiro. Porque a cada segundo é calculado e colocado lá no ponteiro, né? Então, isso vai aparecendo lá, ó. Tá? Então, é assim. Ele vai fazendo cálculos sucessivos. A cada segundo, ele conta quantas voltas a roda deu. E sabendo disso, ele pode calcular a cada segundo a velocidade daquele carro para aquele segundo. E ele vai colocando lá, né? Ele vai colocando no ponteiro, tá? Então é assim que é feito, tá? O cálculo da velocidade instantânea. Então aqui, ó, ele vai continuando fazendo para poder continuar colocando lá no ponteiro, né? Aqui, ó, aí o que vai acontecer? Ele vai calcular em metros por segundo. Se ele calcula a velocidade em metros por segundo, né? Ele calcula em metros por segundo. Aí ele vai e multiplica por 3,6, né? E coloca lá para você o resultado em km por hora, tá? Então é isso. Ele mede, por exemplo, o fabricante ele mediu a roda do carro dado em metros, né? Só que aí ele coloca lá, ele faz o velocímetro, que ele faz o cálculo em metros por segundo da velocidade. Só que aí ele multiplica por 3,6 e já faz um velocímetro em km por hora, graduado em km por hora, tá? E coloca para você lá km por hora. Então é isso, é bem simples, né? Isso aí, né? Se você sabe desse fato aqui, né? Ó, de que quando a roda dá uma volta completa, né? A distância sem patinar, né? Quando a roda dá uma volta completa, a distância percorrida por ela, né? Pelo centro da roda. É a mesma distância, é igual, né, à medida da circunferência da roda. Se você sabe desse fato, então você é capaz de entender como é que é feito esse cálculo da velocidade instantânea, né? Se você diminui o tempo, então você vai ter a velocidade para um instante, tá? Então a gente diminuiu o tempo aqui para 1 segundo, né? Para a gente poder entender o problema, como é que funciona isso. Então é assim. Então aqui um exemplo do cálculo aqui da distância total percorrida em 1 segundo, né? Então aqui, ó, a distância total percorrida em 1 segundo, então é o número de voltas, né, que a roda deu vezes a medida da circunferência da roda. Então aqui, ó, a gente colocou um exemplo aqui, a gente fez assim, ó, que a medida da roda é de 1,2 metros. Vamos imaginar uma roda, então, que ela tem uma medida, né? Se você pegar a trena e medir essa roda, ela vai dar 1,2 metros, né?
1,20 m. Então, se essa roda tiver essa medida dessa circunferência, e essa roda, quando passar 1 segundo, ela der 5 voltas, então a distância total percorrida vai ter que ser, então, o número de voltas, né, vezes a medida da circunferência dessa roda. Mas a circunferência dessa roda, a medida dela é 1,2 metros. Né? Então, se a gente multiplicar 5 por 1,2, a gente vai encontrar 6 metros. Então, tá aí, 6 metros, né? 6 metros por segundo. Aí, se a gente multiplica por 3,6, aí a gente vai encontrar aqui 21,6 km por hora. Aí dá para saber, então, a velocidade dessa roda, né, nesse 1 segundo. Aí seria isso, ele fez esse cálculo. Em 1 segundo, né, a roda teve essa velocidade. Ele põe lá no ponteiro, aquele valor, né? Aí ele põe lá no ponteiro 21,6, marcando, né? Aí vamos supor agora que no próximo segundo, a roda, essa roda, em vez de ter dado 5 voltas, né? Vamos supor que ela tenha dado 10 voltas. 10 voltas. Aí ele vai calcular de novo, né? Agora ele vai fazer 10 vezes 1,2. E aí ele vai pegar esse resultado e vai multiplicar por 3,6 para saber em km por hora e vai pôr no ponteiro. Certo? E assim ele vai fazendo sucessivamente. Tá? É um cálculo mecânico feito por engrenagens. Tá? Para colocar lá a velocidade certa. Né? Então, pessoal, eu acho que é isso aqui que eu queria passar para vocês. Tá? O cálculo da velocidade. Dá uma olhada no quadro aí, né? Olha aí, o quadro ficou bonito, né? O quadro pirata, olha aí, ó. Olha aí. Tá vendo aí, ó? Bom que ele não reflete, né? Ele reflete pouquíssimo, né? Bom, então, é isso aí, então, tá? Boa sorte para todo mundo. A gente vai voltar aí com vários vídeos novos aí, com novidades no canal, né? E boa sorte para todo mundo e até mais. É isso aí, galera.